Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todos procuravam tocá-lo, porque dele saía uma virtude que a todos curava. Lucas 6:19. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus que nos afaste das discórdias e das contendas. Tema para reflexão. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Emmanuel, na obra Pão Nosso. Então vamos, nesse instante, pensar em Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos, nesta manhã, rogar a Ti que nos ajude a afastar de nós toda a discórdia, todas as contendas, tudo aquilo que prejudica a nossa harmonia. E também fortalece, Jesus, em nós a fé, a esperança, a caridade, que consigamos desenvolver a fraternidade, a benevolência e a indulgência. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Nós sempre pedimos aos amigos que vão presencialmente em nossa casa espírita para chegar mais cedo, porque 5 para as 8, o portão da casa espírita é fechado. Então, para a gente harmonizar, para equilibrar, tá bom? A mesma coisa se aplica aos amigos que estão na plataforma Zoom. Chegar mais cedo para cantar, para harmonizar também, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Nós estamos há 5 dias estudando o mesmo capítulo e o mesmo versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O caminho da paz. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie que perpetuava o desregramento do instinto. A fome que atormentava o grupo tribal. A peste que dizimava populações. O primitivismo que irmanava o engelho do homem e a habilidade do castor. A ignorância que alentava as trevas do espírito. O insulamento que favorecia as ilusões do feudalismo. A ociosidade que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência. O cativeiro que vendia homens livres nos mercados da escravidão. A imundície que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos. A guerra que suprime a paz e a justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome.
Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundícia. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz, porquanto a guerra, monstro de mil faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela, atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Religião dos Espíritos, da editora FEB, capítulo O Caminho da Paz. Meus amigos, uma mensagem muito esclarecedora para todos nós e nos traz reflexões sobre a nossa conduta aqui na Terra. Porque o nosso egoísmo é a fonte, junto com o orgulho, de todo o mal que acontece na Terra, inclusive as enchentes, os deslizamentos, as guerras, a fome. Tudo isso é provocada pelo egoísmo, pelo nosso orgulho. O dia que nós colocarmos em nosso coração o amor, a mensagem do Cristo de fato ficar visível em nosso ser, tudo se modificará, tudo se transformará. Porque todos os desastres que acontecem são frutos da nossa ignorância, da nossa resistência ao bem, de nós não querermos progredir, de ainda nos manter buscando os frutos lá do Ramsés II, que é o fruto das guerras, do ódio, do sangue, dos irmãos em nossas mãos. É interessante a gente perceber que quando isso é um pensamento meu, não é nenhum pensamento buscado com base nas obras, mas ao estudar as obras de Emmanuel, por exemplo, e de outros, quando que o Evangelho de Jesus vai iluminar o coração da humanidade?
Porque quando a gente pensa desse jeito, assim, meio restrito, nós queremos impor uma religião, a religião cristã, para o mundo inteiro. E aí a gente vai impor um ponto de vista desrespeitando as outras religiões existentes. No meu entendimento muito restrito, que eu não tenho nem moral para poder falar assim, mas o meu entendimento é que quando o amor estiver em todas as religiões, aí nós vamos ter Jesus em todas as religiões. Porque aqueles que não amam a Deus, mas fazem o bem, eles já estão vivendo o evangelho de Jesus, porque já estão fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós sejamos bons, e não que sejamos cristãos, que sejamos católicos, evangélicos, espíritas, umbandista, ou budista, ou muçulmanos. Não, o que no meu entendimento muito restrito é que o amor seja em todos os agrupamentos religiosos. E aí, então, nós vamos viver o Evangelho de Jesus. Não só nos agrupamentos religiosos, em todos os ambientes. Porque se nós amarmos, não vamos fazer o mal ao outro. Se nós amamos, nós não vamos roubar o outro. Nós não vamos corromper. Podemos dormir, inclusive, com as portas abertas, porque o amor instalou em todos. Nem os animais vão invadir os nossos ambientes e nem nós vamos invadir os ambientes dos animais, porque estará vivendo o amor, o novo céu e a nova terra. Então, meus amigos, nós somos convidados, e acho e vejo assim que é de uma maneira urgente, urgentíssima, que nós nos transformemos. Hoje, vocês já perceberam quantas famílias não se falam mais? Antes, no Dia dos Pais, nos Dias das Mães, se reuniam. Inclusive na minha família, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, a nossa família não se reúne mais, como se reunia antes. E provavelmente em muitas outras famílias também estão assim. O ódio está imperando. E muitos irmãos sábios, inteligentes, estão utilizando os meios que vieram para o progresso da humanidade para divulgar o ódio, para retroceder a humanidade, fazendo as divisões, utilizando grupos religiosos para isso, para poder interferir drasticamente no Evangelho de Jesus, usando o próprio Evangelho do Cristo para contradizer os ensinos do Cristo. E a gente vê isso todos os dias, nas mídias sociais, nas redes de internet que nós temos, a gente vê pessoas divulgando de tudo quanto é jeito o ódio. Nas frases estão interligadas com o ódio, com a raiva, com os ressentimentos. Então, meus amigos, nós devemos buscar nos centralizar em Jesus, na prática evangélica do Cristo, no amor, na sua mensagem genuína, que ele resume os mandamentos, 10 mandamentos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui fundamenta-se o evangelho. O próprio Cristo nos diz que aquilo que você gostaria que fosse feito a você, faça aos outros. Aqui se resumem as leis e os profetas. Simples assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente não deixa o Evangelho de Jesus entrar em nós. Porque nós estamos envoltos no imediatismo, nós estamos envoltos no ódio, nas raivas que vão se afunilando em torno de nós. Então, meus amigos, que a verdade possa de fato nos libertar, nos fazer livres, mas a verdade do Cristo.
a verdade do Evangelho de Jesus, e não a verdade do meu ponto de vista. A verdade do ponto de vista matou muita gente, em todos os tempos. Então vamos buscar nesse instante fazer prece e nos ligar a Jesus. Bondoso Jesus, nós somos muito agradecidos por estar sempre conosco, por trazer a cada um de nós essa mensagem libertadora, que é o teu Evangelho, levando a todas as nações o amor e a caridade. Pedimos, Jesus, que afaste de nós o orgulho, o egoísmo, a falta de perdão, a falta de misericórdia, e que os nossos governantes, desde o âmbito municipal, estadual e federal, possam desempenhar as tarefas que assumiram com amor, respeitando a coletividade e não buscando amparar grupos que excluem cada vez mais os mais sofridos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.